Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. As pessoas estão começando a entrar. A paz, Luciano, boa noite. Vai ser top hoje, amém. Glória a Deus. Mais um tempinho a gente vai estar começando a nossa live de hoje. Eu tenho notícias boas para vocês hoje. Um pouquinho de suspense, mas nós temos notícias boas para vocês hoje. Vai conferindo comigo aí se o som tá ok, se o fundo musical tá numa altura boa, se vocês estão me ouvindo bem. Denise, né? Denise do Mauro. Deus abençoe vocês. Boa noite, meu amigo Leandro. Boa noite, Daniel, Beth. Boa noite, Chile. Boa noite a todos vocês, Luzia. Vocês estão me ouvindo bem? Priscila, seja bem-vindo. A Priscila se batizou no sábado. Parabéns, Priscila. Deus te abençoe. Um novo tempo na sua vida. Obrigado, Daniel. Tá tudo ok? Leandro, tá tudo ok? Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos começar ouvindo bem. Obrigado. O som está na medida. Que joia, que joia. Eu tenho uma notícia para dar para vocês daqui a pouquinho. Débora Marreiro, ouvindo bem. Obrigado, filho. Deus abençoe você, tá bom? William, daqui a pouco nós já vamos começar. Sim, está ótimo. Carriele, glória a Deus. Foi maravilhoso, Priscila, o batismo. Glória a Deus. Um novo tempo sobre a sua vida, tá? Você é muito preciosa. Que o Senhor possa te conduzir nessa nova jornada, nessa nova vida. E eu creio que essa live vai falar com você também acerca de algumas verdades. Esperando irmãs e irmãos entrar. Queridos, pega esse aviãozinho que está do lado aí, convida pelo menos, no mínimo 10 pessoas para assistir a live com a gente hoje. Pelo menos 10 pessoas. Manda aí, pega o aviãozinho agora, encaminha para pelo menos, você pode mandar para mais, né? Você pode mandar para mais pessoas, mas pelo menos para 10 pessoas. Eu estou esperando. Quero ver você fazer isso agora. Vamos lá? Pelo menos para 10 pessoas. Daqui a pouco nós vamos começar a dar umas notícias aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom as pessoas entrando. Muito bom nós estarmos juntos aqui todas as segundas, apenas quando eu estou viajando que eu não consigo estar. Maurício Oliveira acabou de entrar. Seja bem-vindo, Maurício. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bom. Que a presença do Senhor possa inundar os nossos corações, que a pessoa do Espírito Santo possa tocar. Ó, Luiz. É isso aí, Luiz, está mandado. Glória a Deus, mano. Um abração. Que a doce presença do Espírito Santo possa inundar os nossos corações, possa trazer espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Amém? Mais um minutinho, nós vamos começar. Eu quero falar num assunto muito importante, um pouco polêmico, né? Deus, de vez em quando, filha, você dá uma olhada aqui, tá? Pastor, mandei pro Houston, Texas. Ó, aí sim. Delaine, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Adriano, glória a Deus. Deu tudo certo as passagens, Adriano? Fechou? Conseguiu fechar a nossa viagem pro Rio? Glória a Deus. Queridos, semana que vem, na segunda-feira que vem, nós vamos estar passando todas as informações da nossa primeira classe da escola Idem. Isso mesmo. Semana que vem, nós vamos passar todas as informações da data do início da nossa escola Idem. A primeira classe, a primeira turma da nossa escola Idem. Semana que vem, todas as informações com data marcada, como fazer parte. Semana que vem nós vamos trazer todas as notícias aí, todas as informações, já com data marcada, com tudo para nós começarmos a nossa escola. Tem participação, vai ter uma participação especial na escola, vai ter uma participação especial na escola de uma pessoa que vocês nem imaginam que vai ministrar uma aula para nós. Vai ser top, gente. Vai ter top, vai ter convidado especial que vai estar fazendo uma aula para nós. Aí tem gente falando que já está dentro. Então semana que vem
Nós vamos ter todas as informações, como fazer parte, como é que vai ser, quantas aulas vai ser. Vai ser a primeira classe, a primeira turma da escola Idem, ok? No final eu falo mais um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Como eu tenho falado para vocês, eu preciso de um tempo mais longo para me construir uma verdade e um fundamento acerca disso. O que nós vamos falar um pouco hoje? Que eu falei que é polêmico. Eu quero falar um pouquinho sobre certo e errado, morte e vida. Certo e errado, morte e vida. Preste muita atenção, porque nós vamos trabalhar nesses dois pontos, tá? Certo e errado. O que é o cristianismo? É andar sobre aquilo que é certo, deixar de fazer o que é errado, ou é sobre a questão de morte e de vida? É muito polêmico isso, tá? Muito polêmico. Então, muitas pessoas, elas pensam que o cristianismo é mudança de hábito. Presta atenção. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é mudança de hábito. Cristianismo não é mudança de hábito. Cristianismo é uma mudança de habitat. Preste atenção. O cristianismo não é mudança de hábito, não é o lugar onde os nossos hábitos são mudados. Tenha calma, tenha paciência que nós vamos explicar. O cristianismo é uma mudança de habitat. Não é acerca de hábitos sendo mudados, é acerca da mudança de habitat. Muitos cristãos hoje, o que os cristãos têm feito? Eles estão procurando igrejas baseadas no quê? Naquilo que elas acham que é certo ou que é errado. Muitas pessoas hoje estão procurando uma igreja para congregar baseado naquilo que elas acham que é certo ou que é errado. E não é esse o caminho? Não, é muito mais do que isso. Preste atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas. Perceba, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu acabei de dizer? Que o cristianismo, ele não é a mudança de hábitos. Ele é a mudança de habitat. Não é simplesmente mudar comportamento. Primariamente, o cristianismo não são mudanças de comportamento ou mudanças comportamentais. Cristianismo é mudança de habitat. Nós fomos libertos de um lugar chamado Império das Trevas e fomos transportados para um outro lugar, que é o reino da luz. O reino do Filho do seu amor. Então, nesse novo lugar, eu estou falando para aqueles que nasceram de novo, para este novo lugar que agora vivemos, nós não vivemos a partir de um comportamento. Nesse lugar que nós fomos transportados, o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, esse lugar nós não vivemos a partir de um comportamento, nós vivemos a partir de uma nova natureza. Preste atenção. No reino, nós não vivemos a partir de comportamento. No reino, nós vivemos a partir de uma natureza. O comportamento, presta atenção, o comportamento é subproduto dessa nova natureza. Preste atenção aqui comigo. Preste atenção. O reino de Deus não é mudança de comportamento. Tá? O comportamento no reino é subproduto de uma nova natureza. Não, o novo nascimento não trabalha primariamente em um comportamento, ele trabalha em uma natureza. Por quê? Porque muitas pessoas estão pensando que cristianismo se resume a mudar de hábitos. Então a gente pode continuar fazendo. Não é acerca de continuar fazendo ou de parar de fazer. Você vai entender isso durante a live. Preste atenção. Cristianismo não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. E você vai entender já já por que eu estou falando isso. Muitas pessoas, elas querem viver um cristianismo a partir do certo e do errado. E aí elas perguntam, é certo fazer isso? Ou é errado? A gente pode fazer isso? Agora que eu me converti, eu posso fazer isso? Não, eu quero congregar naquela igreja porque lá a gente pode fazer isso. Não, eu não quero congregar aqui porque aqui não pode fazer isso. Esse é o caminho correto? É esse evangelho que a gente tem que viver? O evangelho do certo e do errado? Será que é esse o caminho?
Viver um caminho, viver um cristianismo, preste atenção, viver um cristianismo a partir do certo e do errado é viver um cristianismo muito raso. Viver um cristianismo a partir do certo ou do errado é um cristianismo muito raso. Por quê? Porque existem pessoas que fazem tudo certo. E isso não significa que elas ou que essas pessoas nasceram de novo. O senhor está falando que a gente pode fazer tudo errado? Calma, eu não cheguei lá ainda. Eu não estou falando que tem que fazer tudo errado e eu não estou falando que tem que fazer tudo certo. Eu estou perguntando se é correto nós vivemos um cristianismo a partir de uma mudança de comportamento, sem reconhecer que um novo nascimento é uma nova natureza, é uma nova vida, é a realidade de uma nova criação. Preste atenção, às vezes nós paramos de fazer o que é errado e começamos a fazer o que é certo e nós achamos que isso é cristianismo. Existem pessoas fazendo tudo certo, mas isso não significa que essas pessoas nasceram de novo. Dá para você entender o que eu estou falando? O novo nascimento não significa que de agora em diante eu devo parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Eu sei que isso, quando você ouve assim de bate pronto, isso choca você. Pastor, parece que o senhor concorda com uma vida das coisas erradas. Segura, tenha calma que nós vamos chegar lá. Tenha calma, tenha paciência. Nós não terminamos a live. Então, existem pessoas que fazem tudo certo, mas isso não significa que essas pessoas nasceram de novo. Existem pessoas que não nasceram de novo, elas não têm uma vida pecaminosa, elas não vivem hábitos pecaminosos, e isso não significa que elas estão salvas, porque o novo nascimento é apenas através de Cristo Jesus. Então isso significa que o segredo da nova vida não é fazer tudo certo. O segredo da nova vida é a consciência de uma natureza que agora nós recebemos. Dá uma segurada. O que é que foi, Luiz? Dá uma segurada, boa. É que às vezes eu engato uma quinta aqui e vou embora, e aí é muito rápido. Existem pessoas que fazem tudo certo. Elas não têm uma vida pecaminosa. Isso não significa que elas estão salvas. A salvação é simplesmente através de Jesus Cristo. E a salvação, obrigado Luiz, vou respirar, vou com mais calma. A salvação gera ou deve gerar em nós uma consciência de uma nova natureza. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Eu não tenho que primariamente me preocupar com o comportamento. Porque senão eu passo a viver uma vida onde eu errava no errado e agora eu vou errar no que é certo. Preste atenção. Quando nós não entendemos o que é o cristianismo, nós paramos de errar naquilo que é errado e passamos a errar no que é certo. E você pode perguntar, como é que alguém pode errar no que é certo? A gente passa a errar o que é certo quando a gente simplesmente está vivendo uma vida comportamental. Queridos, nós vamos nos aprofundar na palavra. Eu falei para vocês que eu preciso de um tempo para estabelecer uma verdade. Preste atenção, o novo nascimento não significa que de agora em diante eu devo parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Não, o cristianismo não é isso. Agora que eu nasci de novo, eu devo parar de fazer o que é errado e eu vou começar a fazer o que é certo. Não, isso não é cristianismo. Então o senhor está falando que após o novo nascimento nós podemos continuar fazendo o que é errado? Eu também não estou dizendo isso. Primeiro, preste atenção. Quando foi que o conceito de certo e o errado entrou nas nossas vidas? Quando foi que o conceito de certo e errado entrou na nossa vida? O conceito de certo e errado teve início no momento em que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem começou a viver do certo e do errado a partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conceito de certo e errado é um atributo da alma. Presta atenção. O conceito de certo e errado
nada mais é do que um atributo da alma, é uma faculdade mental. O certo e errado é um atributo. Nós podemos desenvolver hábitos religiosos que nada tem a ver com a vida orgânica. Nós podemos desenvolver hábitos, práticas religiosas que nada tem a ver com a nova vida, com a realidade da nova criação. Pastor, é errado a gente ouvir música do mundo? É certo ou errado a gente ouvir música do mundo? É certo ou errado a gente fazer uma tatuagem? É certo ou errado a gente ir em tal lugar? A gente pode ou não pode fazer isso? Não é isso que surge na nossa mente? Quantas perguntas nós temos? Se é certo ou se é errado? Se pode ou não pode? Pastor, é certo ou errado a gente tomar vinho? A gente pode ou não pode ir numa festa junina? Eu não vou responder tudo essas coisas não, eu só estou colocando as perguntas aqui na mesa. Não pense que eu vou entrar nessa armadilha não, eu não vou entrar aí. Eu só estou jogando na mesa, para que você entenda. Por quê? Porque nós estamos querendo viver uma vida onde pode e não pode. Então, quando eu quero fazer algo, e aqui na igreja que eu congrego diz que não pode, eu vou procurar uma igreja onde ali pode. Eu passo a procurar uma igreja onde ela aprova minhas vontades. Então, eu quero uma igreja que aprova isso daqui. Eu quero uma igreja que não concorda com o dízimo, porque o dízimo é da lei. Então eu vou procurar uma igreja que concorda que o dízimo é da lei. Não, eu quero uma igreja que pode isso, eu quero uma igreja que não pode aquilo. Então nós estamos vivendo uma vida cristã do pode e não pode. Nós não entendemos o que é a realidade de uma nova criação. Que uma vida de pode e não pode é uma vida muito rasa, é uma vida muito superficial. Deus tem uma vida além do pode ou não pode, do certo ou do errado. É isso que a gente não consegue entender. E se você está me ouvindo só uma parte, acabou de entrar, talvez você pensa, confundiu minha cabeça. Tenha calma, Shirley, nós vamos chegar lá. Tenha calma, tenha calma. Você pode estar ouvindo e falar, esse cara é um liberalista. Eu não sou um liberalista, eu sou um radical. Eu não sou liberalista, eu não concordo com tudo. Agora, a partir do que eu não concordo? A partir do que eu posso e a partir do que eu não posso? Olha o que diz. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 11. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Tiago 3, 11 e 12 diz assim: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar? Perceba que é uma pergunta, na verdade são duas perguntas. São 2 versículos e 2 perguntas. Presta atenção. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago está perguntando, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago está perguntando se isso é possível. Eu te pergunto, uma fonte, ele jorra 2 tipos de água? A mesma fonte jorra água amarga e água doce? Você pode interagir comigo? A mesma fonte jorra 2 tipos de água? Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir frutos? Agora ele vai responder a pergunta de cima. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele faz uma pergunta no versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Aí ele faz outra pergunta. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? A figueira, ela pode produzir azeitona? Não. Acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir frutos? Ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
Ele está dizendo, de uma mesma fonte não sai dois tipos de água. Uma fonte de água salgada, ela não sai água doce. De uma água amarga, ela não sai água doce. Uma fonte de água doce, ela não sai água amarga. Por quê? Porque não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. Existem coisas, preste atenção, existem coisas que não é questão de serem certas ou erradas. Preste atenção, vem cá comigo, vem cá comigo. Existem coisas que não é questão de serem certas ou erradas. Existem coisas que são antagônicas, são incompatíveis com a nova natureza. Deixa eu repetir isso novamente. Existem coisas que não é questão de serem certas ou erradas. Está com muito eco. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Você sabe de onde está vindo o eco? Ah, do local. É que eu estou no ambiente da cozinha, tá bom? Eu não estou na minha sala. Hoje eu estou fazendo no ambiente da cozinha. Perdão, Luana. Então vamos lá. Existem coisas que não é questão de serem certas ou erradas. Eu disse que uma vida cristã do certo e de errado é uma vida muito rasa. Existem coisas que são antagônicas. Existem coisas que são incompatíveis com a minha nova natureza. Não é uma questão de eu perguntar se é certo ou se é errado. É uma questão que aquilo não condiz com quem eu sou. Não faz parte da minha nova natureza. Não cai bem no meu organismo. Alguém pode me falar que tomar vinho é bom, mas eu não me sinto bem com aquilo. Alguém pode me dizer que fazer... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, não é proibido, mas não me convém. Perceba que Paulo não está andando numa linha de certo e de errado. Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo, não é proibido, mas não me convém. Paulo não está dizendo aqui, olha, isso aqui é proibido. Paulo está dizendo simplesmente, isso não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo não coloca proibições. Então o senhor está falando que Paulo liberou? Não, ele está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo, não é uma questão de proibição, é uma questão que não convém, não condiz com a minha nova natureza, não condiz com a realidade de quem eu sou. Por que nós estamos vivendo um evangelho tão raso, tão superficial, aonde nós estamos procurando alguém que concorde, que apoie aquilo que nós queremos fazer, e aí nós passamos a procurar uma igreja que apoie, que concorde com aquilo que eu quero fazer. Não é acerca do que eu quero, é acerca daquilo que convém ou não convém. E não convém a partir do quê? A partir da minha natureza. Preste atenção, queridos. Preste atenção, preste atenção. Você já comeu uma comida que estava muito gostosa? Você foi no restaurante, na casa de alguém, e você comeu uma comida que estava deliciosa. Porém, quando aquela comida caiu no seu estômago, você foi para casa, depois de um momento, você começou a ficar mal. Você se sentiu mal. Já deve ter acontecido isso com você, uma queimação, uma azia, um mal-estar. Preste atenção, a comida no paladar estava gostosa, ela era deliciosa. Mas o que aconteceu? Quando ela bateu no seu organismo, o seu organismo rejeitou. O tempero, alguma coisa que estava ultrapassada, vencida, sei lá, um tempero que não caiu bem no seu estômago, mas o seu paladar aceitou. O seu paladar degustou. Porém, o seu organismo rejeitou. Preste atenção. Quando nós nascemos de novo, existem coisas que o nosso paladar pode achar muito bom. O nosso paladar pode saborear. Mas quando cair no nosso organismo, ele vai rejeitar. Por quê? Porque aquilo que era permitido e até você gostou daquilo, mas ao cair no seu organismo, aquilo te fez mal.
Não foi não foi o seu paladar que rejeitou, foi o seu organismo que não aceitou aquilo que o seu paladar achou bom. Dá para você entender? Quando eu ando pelo certo e pelo errado, eu quero andar uma vida pelo paladar. O cristianismo não é uma vida de paladar, o cristianismo é uma vida orgânica. Você entende que o pecado pode ser gostoso, mas quando ele bate no seu organismo, você começa a passar mal. Ou seja, não é uma regra de permitir ou de proibir. Não significa aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Significa que eu posso, mas eu não quero mais fazer. Preste atenção, não é que eu gostaria de fazer, mas eu não posso, porque no caso seria uma proibição. Eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu não posso. Não é isso. Significa, eu posso, mas eu não quero. Quem te colocou isso? Quem te proibiu? Ninguém me proibiu. Porque tem coisas que não estão escritas na Bíblia. A Bíblia está falando para não beber vinho? Não. Ela diz, não vos embriagueis. A Bíblia está dizendo para não fazer uma tatuagem? Não. A Bíblia está dizendo tem várias coisas que a Bíblia não diz. Porém, o seu organismo, a doce e amada presença do Espírito Santo dentro de você, já não aceita mais. Ninguém disse que era errado, ninguém proibiu, mas o seu organismo não aceita mais aquilo não faz mais parte de você. Ainda que todo mundo está fazendo, ainda que todo mundo esteja fazendo, indo para aquele lugar, mas você não consegue mais fazer aquilo. Por quê? Quem foi que disse que é proibido? As pessoas podem dizer para você, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você pode fazer, mas para mim não serve mais. Eu não consigo mais me alimentar disso. Isso não faz mais parte da minha vida. Tem ambientes que não me faz bem. É proibido ir naquele ambiente? Não. É proibido ir naquela festa? Não. Mas eu não consigo. O que acontece? Eu não sei. Aqui dentro não aceita mais. O meu organismo não aceita mais. Mas é errado? Eu não sei se é errado. Mas não é mais uma questão de certo e de errado, é uma questão que eu não consigo mais viver, eu não consigo mais fazer. Você está entendendo? Você está entendendo? Que evangelho raso é esse? Se todo mundo diz que pode, eu faço. Se todo mundo diz que não pode, então eu não faço. Meu Deus do céu! Você sempre vai encontrar pessoas que vão permitir você, que vão validar os seus erros, e você sempre vai encontrar pessoas que vão proibir vocês, porque nós temos os liberais e nós temos os legalistas, e nós temos os radicais, nós temos os liberais que pode tudo, nós temos os legalistas que não pode nada, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer, são os legalistas. Então o que eu faço? Eu posso ou não posso? Não é acerca do que alguém diz que você pode, e tampouco quando alguém diz que você não pode, é que dentro de você tem uma vida, que é a vida do próprio Cristo, que é a vida do próprio Cristo, que é orgânica, que está pulsando dentro de você. Existem coisas que você não sabe porquê, mas você parou de fazer. Existem coisas que você não sabe porquê, mas você começou a fazer. Meu Deus, eu gostava tanto disso, mas eu não gosto mais. Mas a Bíblia nem diz que é proibido. Eu gostava tanto disso, mas eu não gosto mais. E nem está dizendo que é pecado. Preste atenção, irmãos. A vida de Deus, ela não trabalha com regras. A vida de Deus é a vida do próprio Cristo tomando forma em nós. Pastor, é tão fino essa linha que o senhor está falando. Sim, eu sei que é uma linha fina. Eu sei que é uma linha fina, só que nós não podemos viver uma vida de liberalidade onde eu posso tudo e tão pouco nós devemos viver uma vida onde tudo é proibido. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ué, Paulo, se todas as coisas são lícitas, por que não convém? Se Paulo está se contradizendo? Não! Se Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, por que ele está dizendo que nem tudo me convém? Já que é lícito, deveria o quê? Convir.
Mas ele está dizendo, é lícito, mas não convém. Mas se é lícito, não deveria convir? Não. Por quê? Porque o fato de ser lícito não significa que convém. O fato de não ser proibido não significa que é permitido. Por quê? Porque eu não estou mais numa linha de certo e errado. Eu estou entendendo que a vida cristã não é sobre um comportamento, é sobre uma natureza, é sobre uma vida crescente dentro de mim. É uma vida que está tomando forma dentro de mim. Preste atenção, queridos. Ao invés de gastarmos tempo investigando se tal coisa é certa ou errada, ao invés de gastarmos tempo investigando se tal coisa é certa ou errada, sabe o que nós deveríamos perguntar? De qual fonte isso procede? Deixa eu refazer. Ao invés de gastarmos tempo perguntando, investigando se tal e tal coisa é certo ou errado, nós deveríamos ter uma resposta. De qual fonte procede isso? Isso vem do espírito ou vem da alma? Essa vontade que eu estou tendo, ela é do espírito ou ela é da alma? Essa inclinação que eu estou tendo, ela é do meu espírito ou é da minha alma? Isso procede de uma fonte viva ou de uma fonte morta? Eu penso que a pergunta deveria ser essa. A investigação deveria ser essa. Não deveria ser uma investigação se está certo ou está errado, se pode ou se não pode. A pergunta é, isso procede da minha alma ou é do meu espírito? A fonte disso é viva ou está morta? Por quê? Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Por quê? Porque uma fonte, ela não pode caminhar em dois tipos de água. Preste atenção, é isso que nós precisamos entender. Nós seremos muito mais profundo quando nós sairmos da questão do certo e do errado e passarmos a entender o que é vida e o que é morte. Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do espírito, é espírito. O que é nascido da carne, é carne. Agora, a carne só faz coisas ruins? Tudo que a carne faz é ruim? Não. Tudo que a carne faz é pecado? Não. A carne não faz coisas boas? A carne não pode pegar uma cesta básica e dar para alguém? Pode. A carne não pode fazer algo para ajudar os pobres? Pode. Mas quem está fazendo? A carne. Então tudo que sai da matriz chamado carne, é carne. Agora, tudo que é nascido do espírito, é espírito. Então perceba, tem uma matriz chamada carne, e tudo que sai da carne, não importa quão bom seja, é carne. Agora, tudo que sai do espírito é espírito. Olha o divisor. A partir da matriz chamada carne, tudo é carne. E a partir da matriz chamada espírito, tudo é espírito. E é isso que nós não conseguimos entender. É por isso que estamos vivendo um evangelho tão raso. Nós estamos vivendo um evangelho tão raso porque nós estamos procurando uma igreja à moda da casa. Como é que é uma igreja à moda da casa? Eu estou procurando uma igreja o qual eu me adequo a ela. Uma igreja ortopédica. Eu quero uma igreja ortopédica que se molde a mim. Preste atenção. Você não tem que procurar uma igreja que se molda a você. Você precisa procurar uma igreja bíblica. Você precisa achar uma igreja bíblica. Como diz a frase, não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. É uma frase. Eu não posso procurar uma igreja mais próxima da minha casa porque é próxima da minha casa. Eu preciso procurar uma igreja que seja próxima da Bíblia, ainda que seja longe da minha casa.
Por quê? Porque nós queremos uma igreja o qual ela tem a ver com o que eu acho, com o que eu não acho, com o que eu concordo, com o que eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu quero uma igreja que não concorde. Presta atenção. Presta atenção, a igreja não é do seu jeito. A igreja não é do meu jeito. Ainda que eu seja um pastor de uma igreja, a igreja não é do meu jeito. A igreja é do jeito dele. A igreja é do jeito dele. Eu preciso entender isso. Não é procurar uma igreja que se adeque com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu acho que é errado. Não! Isso daqui é vivo ou morto? Isso nasceu da carne ou é do espírito? Agora, deixa eu me aprofundar um pouco mais com você. Quando você olha para José, eu estou falando de José lá do começo, tá? Eu estou falando de José, tá bom? Quando você olha para José, não é José o pai de Jesus, o José lá do início da Bíblia. Quando você olha para José, José é um tipo, é uma sombra mais perfeita de Cristo. O Antigo Testamento fala de sombras e tipos, tá? Então, quem é José? José é uma sombra. Tem vários homens na Antiga Aliança que tipificava Cristo. Quem é Moisés? Moisés é um tipo de Cristo que tirou o povo do mundo. Quem foi que nos tirou do império das trevas? Não foi Jesus? Então, Moisés é um tipo de Cristo. Quem é Josué? Josué é Yeshua, aquele que introduziu o povo na terra prometida. Então, quem é Josué? É um tipo de Cristo. Então, agora eu estou falando de José. José é um tipo de Cristo, só que José é o tipo mais perfeito de Cristo na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não cita nenhum pecado de José. A Bíblia não cita nenhum pecado de José. Isso não significa que José não tinha pecado. Todos os homens na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, pecaram. Então José tinha pecado, mas a Bíblia não relata nenhum só pecado que seja de José. Por isso que, teologicamente, José é considerado o tipo mais perfeito de Cristo na Bíblia. Pronto, fechou. Agora, José viveu em uma época que não havia lei. Preste atenção, porque eu quero fechar aqui. José viveu em uma época que não havia lei. A lei veio a partir de quem? Vocês sabem. A lei veio a partir de Moisés. Então, na época de José, não havia certo e errado. Como assim, pastor? Na época de José, não havia certo e errado. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque a lei suscita ira. Porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Opa! Porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, não há transgressão. Pois bem, quando José viveu, não tinha 10 mandamentos, não tinha não roubarás, não matarás. Na época de José não tinha não adulterarás. O senhor está falando que na época de José podia tudo? Eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que na época de José não havia mandamentos de proibições, não tinha uma lei não matarás, não tinha uma lei não roubarás, não tinha uma lei não adulterarás. Agora, é aqui, preste atenção. Contudo, José decide se abster de algo. Contudo, José decide se abster de algo, não porque havia uma proibição, mas porque havia uma consciência diante de Deus. Vem comigo. José tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido vendido para a casa de Potifar.
quando ele começa a tomar conta da casa de Potifar, Potifar entregou tudo para ele e ele a casa de Potifar começou a prosperar por causa dele. Mas um dia, ou durante um período, a esposa de Potifar se afeiçoou de José. Começou a ficar enamorada de José. E um dia, Potifar saiu para trabalhar e ela começou a criar, a trabalhar para ter um romance com José. Ela queria, agora, não tinha lei, não tinha mandamento de proibição, não tinha uma regra, não tinha um não pode. Preste atenção, irmãos, isso é tão lindo, isso é tão poderoso, isso é tão poderoso. Olha o que diz Gênesis 39, Gênesis capítulo 39, versículo 39, José está respondendo para a mulher de Potifar. Gênesis 39, verso 9. Gênesis 39, verso 9. José está respondendo para a mulher de Potifar que queria se deitar com ele, que queria ir para a cama com ele, que queria cometer um adultério com ele. Olha o que José responde. 39 de Gênesis, versículo 9. Ele disse para a mulher: ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Ele está falando, seu marido não me vedou nada, nenhuma coisa nessa casa ele me vedou, senão a ti. Ele disse que eu não poderia tocar em você, porque é a sua mulher. Olha o que ele está dizendo. Ele pediu para mim não tocar, mas ele não está falando que Deus proibiu. Aí ele diz, como, pois, cometeria eu tal maldade e pecaria contra Deus? Peraí. José está dizendo para essa mulher, como é que eu vou cometer tal maldade e eu vou pecar contra Deus? A pergunta que eu tenho é, quem falou para José que adultério era pecado, se a lei ainda não existia? Quem foi que disse para José, não adulterarás? Quem foi que falou para ele que era proibido? Ninguém. Ninguém disse para José que era proibido. Como é que ele sabia? Como é que José disse, como eu pecaria contra o meu Deus, se que não tinha nada escrito que não poderia pecar, que não poderia adulterar? Meu Deus do céu! Meu Deus, como é que esse homem, ele não vai para a cama com aquela mulher? Ele tinha todos os motivos emocionalmente, vendido pelos seus irmãos, vendido novamente para a casa de Potifar. Ele poderia estar revoltado com Deus, com tudo de ruim que estava acontecendo na sua vida. Não existia um mandamento que dissesse, não adulterarás. Mas ele diz, como eu pecaria contra o meu Deus? Como que eu vou pecar contra o meu Deus? Ô José, quem foi que falou para você que adulterar é pecado? Aonde está escrito isso? Sabe que ele te responderia? Sabe que ele me responderia? Em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. E como é que você sabe que é pecado? Eu não sei como que é pecado. Mas tem algo aqui dentro de mim que diz que é pecado. Meu Deus. Ô José, como é que é isso, cara? Onde você ouviu isso? Eu não ouvi em lugar nenhum. Quem foi que pregou sobre isso, José? Ele vai dizer, eu não vi ninguém pregando. E como é que você sabe que isso é pecado? Sabe o que ele responderia? Eu não sei. Eu só sei que é pecado. Eu sei que é pecado. Quem te disse, José? Ninguém me disse, mas tem algo aqui dentro de mim que diz que é pecado. E eu não posso fazer parte disso. Oh, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Que coisa mais linda isso. Que cara tremendo era esse José. Ninguém tinha dito para ele que adulterar era pecado. Ele não saiu perguntando se era certo ou se era errado. Ele sabia dentro dele, mesmo que ninguém dissesse nada para ele, ele sabia que aquilo era pecado. Por que a gente está vivendo um cristianismo tão raso, meu irmão? Por que a gente está vivendo um cristianismo tão raso? Pode isso, pastor? Ou não pode? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu não posso fazer? Pastor, eu posso beber? Eu posso dançar? Irmão, que evangelho raso é isso? Não tem uma vida aí dentro de você.
Não tem uma realidade espiritual dentro de você, dentro de nós, para que possa dizer, olha, isso não faz parte da sua natureza. Não é questão de ser proibido, não é questão de ser permitido, é questão que não faz parte da sua vida, filho. Essa fonte aí que está dentro de você, dessa fonte aí não sai essas coisas. Dessa fonte aí não sai isso. Dá para você entender, queridos. Presta atenção. Acerca de José, não era um mandamento externo. Não era alguém que disse para ele que era pecado. Era uma consciência no interior de José. Ele tinha uma certeza dentro dele que aquilo era pecado. Mesmo quando não estava escrito em lugar nenhum que aquilo era pecado, José sabia que aquilo era pecado. Falta de intimidade em Cristo e com Cristo. É isso, Shirley. É isso. É isso. O que Jesus disse, Shirley? Presta atenção. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverás. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Quando eu me alimento de Cristo, eu vivo por Cristo. Quando eu bebo de Cristo, eu vivo por Cristo. Dá para entender isso? É muito mais do que uma regra, do que um mandamento de fora para dentro. E aí, queridos, a gente tenta colocar regras sobre os jovens, tenta colocar cabrestos sobre os jovens, mas são mandamentos humanos, são regras de fora para dentro. E aí, quando eles estão longe dos olhos de todo mundo, do pastor, da liderança, eles vão para a escola, para a faculdade, eles deitam e rolam no pecado. Por quê? Porque aquilo veio como regra, aquilo veio como uma imposição. Foram homens que colocaram. Então a gente libera tudo. Eu não estou falando para liberar nada e nem para proibir nada. Eu não estou aqui para falar para você o que você pode e o que você não pode. Eu estou falando que quem de Cristo se alimenta, por Cristo viverá. Quando a vida de Cristo inunda o meu ser, um discernimento passa a fluir na minha vida. E tem coisas que vão ser permitidas para você, mas que para mim não vai ser. Existem lugares que você vai entrar e vai se sentir muito bem, mas que para mim, eu não quero. Eu não quero. Por que você não quer? Eu não sei, eu não quero. Você está num lugar se sentindo tão bem, eu estou ali me sentindo tão mal, então você é melhor que eu. Não, eu não sou melhor que você, só tem algo aqui dentro que não está batendo, o meu organismo não está aceitando. Informações e não realidade dos céus. É isso, meu amigo Aquiles, é isso. Muita informação. Muita regra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Aonde as regras são fortes, é porque os relacionamentos são fracos. Aonde as regras são fortes, é porque o relacionamento é fraco. E aonde existe relacionamento, não existe regras. Uau! E os mandamentos? Os mandamentos foi dado por Deus a Moisés quando o povo não quis se relacionar com Deus. Os mandamentos foi dado por Deus a Moisés, para que Moisés ensinasse o mandamento ao povo, porque o povo não queria se relacionar com Deus. Preste atenção, só tinha um não pode lá no Éden. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a parte que você quer que repete, Shirley? Aonde os relacionamentos são fracos, as regras são fortes. E aonde o relacionamento é forte, não tem regra. Você já leu? É isso, Nádia. Onde os relacionamentos, onde as regras são fortes, os relacionamentos são fracos. Pronto, a minha filha acabou de colocar aqui. Preste atenção, preste atenção. A Bíblia fala, eu estou te perguntando, a Bíblia fala como é que era o relacionamento de Adão com Eva? Responde aí para mim, responde aí para mim. Nós já vamos encerrar, segura a onda aí que eu quero orar por você. A Bíblia fala como é que era o relacionamento de Adão com Eva? Não, fala ou não? A Bíblia fala como era o relacionamento de Adão com Eva? Fala ou não? Me responde. Não. Exatamente, Luiz. A Bíblia não fala do relacionamento. Como é que era o relacionamento, o casamento de Adão com Eva? A Bíblia não fala.
Pastor, então a gente não sabe como é que era? Deixa eu te falar. A Bíblia não fala como era o relacionamento de Adão com Eva. Mas sabe o que a Bíblia fala? Como era o relacionamento de Adão com Deus. A Bíblia não fala de como era o relacionamento de Adão com Eva, mas a Bíblia fala como era o relacionamento de Adão com Deus. E como a Bíblia fala como era o relacionamento de Adão com Deus, nós podemos imaginar como era o relacionamento de Adão com Eva. Qualquer homem e qualquer mulher que tem um relacionamento íntimo com Deus vai ter um bom relacionamento no seu casamento. Mas quando eu não tenho um bom relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos estão comprometidos. Por quê? Porque eu vou manifestar na minha família o que eu encontrei em Deus. E se eu não encontrei em Deus, eu não tenho como manifestar. Você está entendendo? A partir da vida que eu tenho no meu espírito, através de Cristo Jesus, tudo aquilo que não é Cristo, eu rejeito. Aí já não é mais se pode fazer tatuagem ou não. Aí já não é mais se é permitido ou se é proibido. Se pode tomar um vinho ou não pode. Se pode beber cerveja ou não pode. Não é mais acerca disso. É acerca do seguinte. A vida que está aqui dentro não me permite. Não me permite. Por quê? A Bíblia diz, tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. A vida não foi tragada pela morte, a morte foi tragada pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Quem foi que tragou a morte? A vida. Tragada foi a morte pela vida. A vida tragou a morte não tragou a vida. Preste atenção, queridos, quando a vida está dentro de mim, tudo aquilo que é morte não tem mais governo na minha vida. Quando a vida me governa, aquilo que é morte não me governa mais. Quando eu passo a viver a vida de Cristo, tudo aquilo que é morte, eu rejeito. Agora, eu não rejeito por causa de um comportamento. Eu não rejeito porque é proibido. Eu não rejeito porque a minha igreja proíbe. Ah não, a outra igreja que eu congregava não podia, mas essa daqui pode. Ah, então eu vou fazer. Ah, então lá você só não fazia porque era proibido. E como aqui é permitido, você faz. Meu Deus, isso é raso demais. Isso é raso demais. Isso é viver um evangelho a partir da alma, a partir de regras. Queridos, eu sento com homens na mesa que eles fazem coisas que para mim não servem e eu não acho que eles estão indo para o inferno por aquilo que eles estão fazendo. Eu sento com líderes que eles fazem coisas que eu não faço e é provável que eu faça coisa que eles não fazem. Eu não estou dizendo que eles estão indo para o inferno, eu estou dizendo que tem coisas que para eles são lícitas, mas que para mim não me convém. Mas não, se fulano faz, Beltrano faz, ciclano... Ah não, eu posso ouvir música de não sei quem? Vai ouvir Djavan, porque Djavan é bom. Vai ouvir o quê? Eu não vou ouvir o que você está ouvindo só porque você é uma referência. Só porque você é um ministro de louvor, eu vou estar ouvindo o que você está ouvindo. Escute, você pode ouvir quem você quiser. Você pode escutar quem você quiser, para mim não serve. Você está me condenando? Não estou te condenando, eu estou falando que o meu organismo não aceita isso. Ah, você é um religioso, tá bom, me chama de religioso, mas eu não vou ouvir Djavan, porque ele não me edifica. Mas as músicas, as letras são boas, e não é um funk, é que tem letra que é boa, tem letra que é ruim. Ah, que nojeira, que meleca. Eu não quero saber se a letra é boa ou se a letra é ruim. Eu quero saber se a fonte que está soltando está viva ou está morta, porque a partir de uma fonte morta, tudo está morto. A partir de uma fonte morta, tudo está morto, mas a partir de uma fonte viva, tudo está vivo. Tudo está vivo. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não são proibições, não são regras de fora para dentro. É uma vida. É uma vida.
É uma vida que tem aqui dentro. Talvez você não vai se adequar, talvez você não vai ser aceito por muitos, pelo grupinho, talvez você não vai ser convidada para as festinhas. Não importa. Talvez você vai ser antiquado, quadrado, você não é aceito. Não interessa. Não interessa. Se eu não me engano, Leonardo Ravenhill, eu preciso terminar. Leonardo Ravenhill disse, se eu não me engano foi Leonardo Ravenhill, quando todos te aplaudem, provavelmente Deus te vaia. Eu não estou buscando aplausos de ninguém. Eu não estou buscando ser aceito por ninguém. Eu não estou aqui simplesmente buscando seguidores para que o meu número de seguidores no Twitter cresça. Não. Eu estou aqui para ministrar uma palavra que eu creio. E se você se identifica com essa verdade, nós vamos estar aqui. Se você não se identifica, amém, meu irmão, Deus te abençoe. Você pode encontrar outro canal onde você vai se identificar, mas eu não vou mudar a mensagem simplesmente para trazer mais seguidores. Nós vamos começar uma escola, mas eu vou começar uma escola dentro dessa verdade, uma vida orgânica e não simplesmente uma vida de regras e de mandamentos. Mandamentos que eu digo humanos, mandamentos humanos. Esse povo me honra com os lábios e os seus mandamentos para comigo, os seus mandamentos para comigo são mandamentos que aprenderam, são mandamentos que maquinalmente aprenderam. Isaías fala sobre isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E os seus mandamentos consistem em mandamentos de homem que maquinalmente aprenderam. Deus não quer que a gente faça algo por regra. Deus quer que a vida de Cristo possa fluir em nós e através de nós. Eu quero te convidar, meu irmão, a entrar numa vida orgânica. Santidade, para mim, tá? Para mim, é uma frase minha. Santidade não é a força que eu faço para não pecar. Santidade Santidade é que mesmo eu fazendo força, eu não consigo mais pecar. Santidade não é a força que eu faço para não pecar. Santidade é que, mesmo fazendo força, eu não consigo mais pecar. Por quê? Porque a vida dele está em mim. Porque a presença dele me constrange. Porque a vida dele me constrange. Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. E eu não quero parar de fazer porque todo mundo parou. Eu simplesmente quero viver a vida do Cristo ressurreto. Eu não quero ser um homem que tem um comportamento na frente de todo mundo. Eu não quero ser um homem que no púlpito é uma bênção, mas em casa é um lixo. Eu não quero ser um líder de plástico. Eu não quero ser um líder que é bonitinho, que é arrumadinho, mas que não tem relacionamento com a sua família. Eu não quero ser um líder superficial, que tem aparência, mas não tem essência, não tem realidade. Eu não quero. Eu quero a vida de Cristo. Eu não quero que as pessoas saibam quem é o Ricardo. Eu quero que as pessoas conheçam Cristo, que está fazendo algo na vida do Ricardo, que está transformando o Ricardo em outro esposo, em outro homem, que está refletindo na sua esposa, que está refletindo na sua filha. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero ser um homem cheio de regras. Eu não quero ser um homem legalista. Eu não quero ser um homem liberal. Não. Eu quero ser um homem orgânico. Eu quero ter a vida de Deus. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim, andem comigo, almocem comigo, saia comigo e perceba a pureza de Cristo, a simplicidade de Cristo. Aquilo que só Ele pode fazer. É o que eu quero, irmãos. Eu não quero mais regras. Eu não quero ser liberal.
Eu quero a vida dele, eu quero a pureza dele. Aquilo que o organismo meu rejeitar, o organismo de Cristo rejeitar, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Eu só quero aquilo que ele é. Se ele não entra em alguns lugares, eu não quero entrar. Se ele não senta em algumas mesas, eu não quero sentar. Se ele não vai em alguns lugares, eu não quero ir. Eu quero ir aonde ele vai. Eu quero sentar onde ele quer que eu sente. Eu quero comer o que ele comeria. Eu quero beber o que ele beberia. É isso que eu quero. Eu sirvo ao Senhor desde os 14 anos de idade. Eu tenho mais de 25 anos pastoreando. Mas o meu coração ainda queima. Eu ainda amo Jesus. Os meus olhos ainda não secaram. Eu ainda tenho lágrimas. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede pela presença do Senhor. Eu não me acostumei com a glória dele. Ah, Jesus, Tu és tudo que eu tenho. Tu és o meu bem maior. Tu és suficiente para mim. Tu és minha vida, Senhor. Tu és o meu amado. Ai, Jesus. Oh, meu amado. Se relacione com Ele. Decida ter uma vida de oração. Decida ter uma vida com a palavra. Decida conhecê-lo. Decida contemplá-lo. Decida se relacionar com Ele. E a vida dele vai tomar forma em você. A Bíblia diz, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Amém, queridos? Certo e errado, vida e morte. Essa live, ela vai ficar salva agora no nosso Instagram. Depois ela vai subir para o nosso canal do YouTube, Ricardo M. Costa, e depois vai para a plataforma do Spotify, Ricardo M. Costa. Também você pode assistir, no Spotify você pode ouvir. Nós vamos orar agora, nós vamos encerrar essa live agora, vamos orar. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Obrigado. Na segunda-feira que vem nós vamos soltar todas as informações da Escola Idem. Nós estaremos começando a primeira turma da Escola Idem, tá? Nós vamos ter todas as informações. Na próxima segunda vai ter uma pessoa que vai dar uma aula para nós muito especial. Nós vamos divulgar semana que vem, tá bom? Então nós vamos colocar todas as informações semana que vem para que você possa fazer parte. Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor não simplesmente mudou o nosso comportamento, o Senhor mudou a nossa natureza. O cristianismo não é mudança de comportamento, o cristianismo é mudança de habitat. Nós saímos de um império e agora passamos a viver no reino da luz. Que a vida de Deus, na pessoa de Cristo, através da pessoa linda do Espírito Santo, possa tomar forma em nós. Que sejamos homens e mulheres orgânicos, homens e mulheres santos, íntegros, que não vivem sob a superficialidade do pode e não pode, ou do certo e do errado, mas que a vida do Cristo possa fluir através de nós. Possa ministrar o nosso coração a cada dia. Eu declaro homens e mulheres sendo tocados nesse exato momento, ou quando estiverem assistindo essa live, pessoas sendo tocadas de uma forma sobrenatural. Eu declaro cura, milagres se manifestando agora. Eu declaro famílias sendo transformadas. Eu declaro, Senhor, famílias inteiras sendo tocadas. Em nome de Jesus, aonde, Senhor, essa mensagem chegar, pessoas sejam transformadas, portas de emprego se abram, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor amado, milagres acontecendo. Pessoas que estão aqui presas
pelo pecado, presa pelo vício, em nome de Jesus, eu declaro cadeias se quebrando, Senhor, fortalezas do pecado sendo quebrado, em nome de Jesus, homens e mulheres livres para viver milagres em todas as esferas, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu ministério. Eu declaro, Senhor amado, uma provisão sobrenatural chegando sobre a vida de pessoas nesse exato momento, na autoridade de Cristo Jesus. Eu oro e eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado pela honra, pelo privilégio de ter você aqui presente nessa 1 hora. Passamos um pouquinho de 1 hora. É muito bom ter vocês aqui. O Senhor abençoe cada um de vocês. E, Shirley, que Deus abençoe o seu filho Wesley, tá bom? Que o milagre que ele precisa possa se manifestar na vida dele. Em nome de Jesus. Mauri, que o milagre se manifeste na sua vida, meu irmão. Eu amo você. Meu amigo Alan, Deus abençoe você. Amém? Segunda-feira que vem, não perca a nossa live. Nós vamos abrir a porta para que você possa entrar na nossa escola Idem. Beth, Deus abençoe. Obrigado. Luiz, Deus abençoe. Um beijo sobre a sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Amo vocês, tá bom? Deus abençoe.